Glória a Deus. Amém? Deus é maravilhoso, Deus é bendito, louvor abençoado. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, né? Justiça e bondade e fidelidade. Por isso a igreja adora o Senhor, porque o Senhor ele é fiel. Amém, meus amados? Deus é maravilhoso, Deus é bendito. Agora vamos estar passando para a palavra do Senhor, amém? Nosso irmão Tiago Lins, Tiago Lins da Assembleia de Deus, do campo do Tabuão, da Madureira, amém? Vai estar ministrando a palavra, e mais uns 20 minutos de palavra, amém? Para você, em casa, meditar, ok? Nós também estamos agora pelo Facebook, amém? Temos aí uma live diretamente pelo Facebook. Você que está em casa, se quiser aí assistir pelo Facebook, procure por Jason Lemos, Jason com Z, Jason Lemos, você vai encontrar lá na página. Nós estamos ao vivo, né? E está aparecendo aí só o Tiago, porque o nosso sistema aqui é uma câmera só, né? Deus é bom, Deus é maravilhoso. E, né, Tiago? Com certeza. E Deus vai fazer algo, né? Deixa eu aumentar aqui o seu microfone, pode dar um alô pessoal aí? Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Glória a Deus, amém? Então, Tiago, agora está com a oportunidade, passo sempre a palavra para ele, né? Amém? Vamos estar aqui fazendo uma oração, né? Vamos apresentar o servo do Senhor, amém? Porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. Eterno Deus e poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus, neste momento aqui estamos em Tua presença, para ouvir a Tua palavra. Eu sei que o Senhor tem falado conosco por várias maneiras, tem falado através dos louvores, desde o começo dessa programação. Eu te peço, meu Pai, nesta hora, usa o Teu servo, Pai, nosso irmão Tiago, que vai estar agora ministrando a Tua palavra, Senhor. Que essa palavra vá através dessas ondas sonoras da Rádio Bica FM, através da live aí do Facebook, possa alcançar vidas, pessoas que estejam passando por problemas, possam encontrar um caminho para a solução através dessa palavra. Que o Espírito Santo vai de encontro agora e opere grandemente nos corações, dando livramento a cada um. Te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, Tiago, com vontade. Amém, glória a Deus. Desde eu quero convidar todos os irmãos que estão nos assistindo e nos escutando, se tiver uma Bíblia próxima, a abrir a Bíblia, certo? No primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, capítulo de número 5, verso de número 22. Convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 5, verso de número 22. Hoje Deus depositou uma palavra na minha vida e a palavra de hoje é constância. Tudo certo? Livro do Gênesis, capítulo de número 5, verso de número 22. Não? Glória a Deus. Glória a Deus. Livro do Gênesis, capítulo de número 5, verso de número 22. Amém? Quem possui vossas Bíblias, faça uso dela, abra no livro de Gênesis, capítulo de número 5, verso de número 22. Deus tem uma palavra para nossas vidas nessa noite, e a palavra dos céus para você hoje é constância. Vamos aprender um pouco sobre constância. Gênesis capítulo 5, verso de número 22 vai dizer assim: E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. Verso 23. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Verso 24. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus o tomou para si. Glória a Deus. Constâncias. Algo que eu aprendi com Deus é que os céus se movem para quem se movimenta. O céu se move para quem se movimenta. Quando aprendemos sobre Enoque no livro do Gênesis, vamos entender que Enoque teve uma particularidade interessante, e a particularidade que Enoque teve com Deus era de ser constante
frialdade espiritual, em um período de frieza espiritual, Enoque se destacou pela sua constância. Quando analisamos o livro do Gênesis em um todo, iremos aprender sobre a criação. Antes da criação, o apóstolo Paulo vai dizer que ele era o primogênito de toda a criação, a imagem do Deus invisível. Ele está nos trazendo a menção de Cristo antes da fundação do mundo. E o próprio irá continuar dizendo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aprendemos então que Cristo estava desde a criação da fundação do mundo. Quando no livro do Gênesis Deus começa a criar, Deus irá dizer, e haja céus, e haja terra. Terra, produza seres vivos, cada qual segundo a tua imagem. Terra, produza seres vivos, cada qual segundo a tua imagem. É Deus, nos 6 dias, começando a criar. Uma palavra direcionada de Deus, um haja de Deus, fez com que ele trouxesse à tona aquilo que não existia. Se eu posso liberar uma palavra para a sua vida hoje, é que hoje é a noite do haja de Deus em sua vida. Hoje é a noite de Deus começar a construir algo em tua vida. Hoje é a noite de Deus construir algo em seu ministério. Um haja de Deus tornou-se a existência aquilo que não existia, porque Deus, ele é criador, e por Deus ser criador, ele é especialista em criar algo que ainda ninguém tem ou ninguém recebeu. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Chegou a noite de Deus usar o haja dele para mudar a sua circunstância, o haja dele para mudar a sua história, o haja dele para abrir aquilo que aos olhos humanos é impossível, aquilo que aos olhos humanos é incapacitável, aquela situação que aos olhos humanos não tem mais esperança. Chegou o haja de Deus na sua vida para mudar a sua casa, para mudar o seu ministério, para mudar aquilo que o inimigo trancou. Deus está dizendo, Tiago, libera sobre aquele que está escutando, que o haja de Deus está entrando na sua vida hoje. Certo é que Deus, ele começa a construir, Deus, ele começa a ordenar e trazer à tona aquilo que não existia. No 6º dia, Deus irá moldar o homem à sua imagem e semelhança. No 6º dia, Deus irá moldar o homem à sua imagem e semelhança. Deus começa a moldar Adão do barro. E quando Deus molda Adão do barro, não tem como não lembrar da passagem, da visão que Deus dava ao profeta Jeremias no capítulo de número 18. Quando Deus molda Adão com suas mãos, eu lembro de Jeremias no capítulo de número 18. Deus dá uma visão ao profeta. Ele vai dizer, desce à casa do oleiro e lá falarei contigo. Quando ele desce, Jeremias vai ver o oleiro trabalhando sobre 2 rodas. A roda inferior, um eixo que ligava a inferior à superior, e conforme a de baixo se movimentava, a superior também se movimentava, e o oleiro começava a moldar o vaso. Aqui eu aprendo 2 lições. A primeira é que o lugar de profeta é na olaria de Jeová. O lugar de pessoas que estão precisando da presença de Deus é na olaria de Jeová. A segunda coisa que eu aprendo é que a roda inferior simboliza a terra, a roda superior simboliza o céu. Conforme a roda inferior se movimenta, o eixo liga a roda superior e faz com que o oleiro trabalhe. Eu iniciei essa live dizendo que o céu se move para quem se movimenta. Se a roda inferior simboliza a terra, Deus está dizendo, hoje, para eu entrar e mudar a sua situação, chegou o tempo de você se movimentar. Para mim mudar a sua história, chegou o
o tempo de você se movimentar. Deus está dizendo: eu quero que os céus trabalhem ao seu favor, mas na terra você precisa se movimentar. Quando Cristo entrega as chaves dos céus e da terra a Pedro, ele vai dizer: tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. O eixo simboliza o poder da palavra. Deus está dizendo: para que você se mova na terra e consiga mover os céus ao seu favor, chegou o tempo de você usar o poder da palavra. É a palavra que cura, é a palavra que restaura, é a palavra que transforma. Deus está dizendo: hoje é noite do céu se movimentar, mas antes eu preciso que você se mova na terra. Entenda esse negócio. O Espírito de Deus está dizendo: Tiago, avisa o meu povo que chegou o tempo de eu movimentar os céus, mas avisa o meu povo que não é fácil. Se movimenta na terra, que os céus irá se movimentar ao seu favor. Quando o oleiro começa a moldar o vaso, ele molda com as suas mãos. Com as suas mãos ele deixa as suas digitais. A digital simboliza uma identidade. Quando Deus moldou Adão do barro, ele moldou com as suas mãos, deixando sua impressão digital sobre o barro. A impressão digital simboliza a identidade. Qual é a identidade do servo de Deus? Livro dos Salmos vai dizer: pouco menor que os anjos fizestes, mas para a glória e honra do meu nome. Qual é a sua identidade como servo de Deus? A sua identidade é como adorador por excelência. Por quê? Porque quando você entende o poder da adoração e o poder da identidade que Deus te entregou, isso faz com que a terra se movimente e o céu se movimenta ao seu favor. Eu sei que o período é de crise, de dificuldade financeira, dificuldade espiritual, dificuldade sentimental, mas Deus está dizendo: usa o poder da adoração que eu lhe entreguei, porque isso vai fazer com que o céu se movimenta ao seu favor. Oh glória! Certo é que dentro do jardim Deus coloca Adão. A Bíblia vai dizer que Deus plantou um jardim no local cujo nome é Éden. Certo é que lá dentro do jardim tinha um rio com 4 divisões: rio Gion, rio Pison, rio Tigre e rio Eufrates. Um rio com 4 divisões, um braço com 4 separações, 4 profundidades diferentes. E aonde eu lembro ao que Deus me leva neste momento é no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 47. Fato interessante é que no livro de Ezequiel, capítulo de número 1, Ezequiel é o profeta que está à margem do rio Quebar para receber revelações de Deus, mesmo no período cativo de Babilônia. E fato é que mesmo estando à beira do rio Quebar, o profeta Ezequiel ainda não tinha uma identidade como profeta, não tinha recebido algo poderoso de Deus. É por isso que o profeta no capítulo de número 1 é aquele que fica à margem do rio Quebar, e no capítulo de número 47 Deus leva ele mais profundo. Por que, Tiago? Porque lugar de profeta não é a margem do rio, lugar de profeta é dentro do rio. Deus está dizendo com você, homem, mulher de Deus, aquele que sentia a presença era usado e hoje não é mais. O seu lugar não é na beira do rio do Espírito, o seu lugar é dentro do rio do Espírito. O Espírito de Deus está dizendo: assim diz o Senhor, o tempo de ficar na margem passou. Chegou um tempo de eu te levar a lugares mais profundos. Chegou um tempo de eu te revelar coisas ocultas. Chegou um tempo de eu te usar de uma forma especial. Mas você precisa entender que o tempo é de sair da margem e de descer. No capítulo de número 47, Ezequiel entende que agora é o período de descer. A Bíblia vai dizer que vai sair um ser do templo com cordel de medir. Irá medir 1000 côvados e dizer: Ezequiel desce,
Ezequiel irá descer, as águas estão sobre o seu tornozelo. O ser mede mais 3 vezes e diz: desce, porque lugar de profeta não é no superficial. A primeira está no tornozelo, da segunda vez no joelho, da terceira na cintura, e a quarta o profeta vai dizer que já não consegue passar a nado. Aqui eu identifico 4 tipos de pessoas dentro da igreja, 4 tipos de profetas dentro da igreja. Aquele que não se acomoda, primeiro, o que fica do lado superficial, aquele que só molha o tornozelo, prega, mas tá bom desse jeito, canta, mas tá bom desse jeito, congrega, mas tá bom desse jeito. É o crente que já se acostumou a ser conformado com a situação atual. O segundo nível é o nível do joelho, o crente que tenta até descer, mas não consegue. Algo está prendendo ele, algo está prendendo ela. O que nos trava é o pecado. Muitos que estão escutando nessa noite, o pecado está te travando, o pecado está te impedindo de descer, o pecado está te impedindo de descer mais profundo. Mas Deus está dizendo hoje à noite de sair do modo superficial, de sair do modo joelho, ou seja, crente acomodado, de sair do modo cintura, o pecado tentando travar. Chegou um tempo novo em sua vida. E qual é esse tempo novo em sua vida, Tiago? É o tempo de você se aprofundar nos mistérios de Deus, é o tempo de você se aprofundar no ministério que Deus te entregou. Deus está dizendo, tem pessoas que estão te escutando nessa noite, que o pecado travou, não está deixando ele se aprofundar, que as coisas do mundo travou e ele já se conformou. E Deus está dizendo, não se conforma com essa situação, porque o que eu tenho com você é mais profundo, o que eu tenho com você é mais profundo. Certo? Que o profeta Ezequiel entendeu que o lugar de profeta não é na margem, e sim o lugar de profeta é dentro do rio do Espírito. Deus está dizendo, chegou uma noite de eu te levar em um lugar mais longe. Eu quero te usar de uma forma mais profunda. O que eu tenho com você não é igual ao que eu tenho com outros. Não se acomoda com essa situação de só entrar no culto e cantar e achar que está bom, de só entrar no culto e levantar a mão e achar que está bom. Deus está dizendo, não se conforma com isso. Pouco menor que os anjos eu te fiz, mas para a honra e glória do meu nome. Chegou o tempo de glorificarmos a Deus com profundidade, de nos apresentarmos dentro do templo com o corpo em perfeita adoração a Deus, como Tiago, com o corpo com sacrifício vivo, santo e agradável. Certo? Que Eva, Deus vai moldar da costela de Adão, Eva. Certa feita, enquanto Adão descansava, Deus dá um sono profundo a Adão. E a Bíblia vai dizer que Deus tira da costela de Adão e molda a Eva, uma companheira, uma adjuntora. Fato é que Deus tira a Eva da sua costela. Deus não tira a Eva da cabeça de Adão para mandar em Adão. Deus não tira a Eva dos pés de Adão para ser pisado por Adão. Deus tira a Eva da sua costela, porque a intenção de Deus era dar a Adão uma companheira, uma adjuntora que iria o acompanhar na sua carreira ministerial, que iria o acompanhar na criação de família. Talvez eu estou pregando para pessoas que estão me escutando aqui dizendo, meu companheiro não me ajuda, minha esposa não me ajuda, eu não tenho ninguém que irá me dar força. E Deus está dizendo, continua lutando pela sua esposa, continua lutando pelo seu esposo, continua orando que eu vou colocar alguém de Deus na tua vida. Por quê, Tiago? O projeto de Deus sempre foi família, o projeto de Deus sempre foi união, o projeto de Deus sempre foi que os dois andassem juntos. Eu tenho uma palavra boa para você que é casado. Chegou o tempo de você valorizar a pessoa que Deus te deu, chegou o tempo de você valorizar a esposa que Deus te deu, chegou o tempo de você valorizar a família que Deus te deu. Nesse período de tantos divórcios, pós-pandemia ou antes
antes da pandemia, quantos divórcios, Tiago? E por quê? Porque Deus nos entregou pessoas maravilhosas, mas o mundo nos conforma de uma tal necessidade que achamos que tudo é normal, separar é normal, divorciar é normal, tudo é normal. E Deus está dizendo: briga pela tua casa, briga pela tua esposa, briga com os inimigos espirituais sobre a sua família, porque a tua família é projeto de Deus. Fato que certa feita a serpente irá entrar dentro do jardim, e a serpente irá induzir Eva a comer do fruto. Ela irá dar 3 características do fruto, dizendo que o fruto é vistoso, que o fruto é bonito e que o fruto é apalpável ao paladar. Ou seja, a serpente idealiza que é bom aquilo que é contra a palavra de Deus. A serpente idealiza que é bom aquilo que vai contra o que Deus colocou como mandamento. O que acontece nos dias atuais não é diferente. Quantas vezes a serpente, o sistema espiritual nos induz, mostrando que pecar é bom, que pecar é normal, que pecar não tem problema. E olha o problema espiritual que estamos trazendo. É a própria palavra que diz que a consequência do pecado é a morte. Quantos estão morrendo espiritualmente nas igrejas? Quantos estão fracos? Deus está dizendo: Tiago, diz para alguém. Tem pessoas me escutando que não estão conseguindo sair das amarras que o inimigo amarrou espiritualmente por causa dos pecados. Mas eu tenho uma palavra de Deus: se levanta, se coloca de pé, que Deus irá te dar força para você sair desse vício. Deus irá te dar força para te libertar da cachaça. Deus irá te dar força para se libertar do cigarro, se libertar das drogas. Eu tenho uma palavra de Deus. Assim diz o Senhor: se fortalece e dê o primeiro passo, que o restante é eu que faço na sua vida. Dê o primeiro passo para Deus nessa noite, que o restante Ele irá fazer na sua vida. Fato que ambos foram expulsos do jardim. Ambos foram expulsos do jardim. Adão e Eva terão 2 filhos. Todos nós conhecemos a história. O primeiro Caim, o segundo Abel. Caim irá matar Abel. Adão e Eva terão outro filho cujo nome é Sete. Da linhagem de Sete vem a linhagem dos justos. Da linhagem de Caim vem a linhagem dos ímpios. Certo que 7 gerações depois vai nascer um jovem que era diferente dos demais, e o nome dele era Enoque. O simbolismo do nome Enoque é ensino e instrução, porque Enoque foi levantado por Deus num período para ensinar e para instruir o povo na palavra de Deus. Então aqui eu aprendo 2 características de um servo de Deus e acrescento mais uma, terceira. O primeiro, sentar para ensinar. O segundo, primeiro, sentar para aprender. O segundo, levantar para ensinar. E o terceiro, ser usado em uma profundidade para passar ensino e instrução. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: chegou o período de Deus te levantar para ensinar, chegou o período de Deus te levantar para passar instrução, mas para outras pessoas Ele está dizendo: é o período de sentar para aprender. Não antecipa o que eu tenho na sua vida, não dê um passo maior que o seu pé, não queira abraçar o mundo em um abraço só. Senta e aprende, porque a promessa tem tempo, a vida é feita de ciclos, como diz lá no livro de Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas debaixo do céu, há tempo de plantar e há tempo de colher. Deus está dizendo: tem pessoas que chegou o período de colher, mas tem pessoas que estão no período de plantar. Não antecipa o projeto, não antecipa a promessa, não antecipa o propósito. Respeite o tempo de Deus, porque o tempo irá te proporcionar um amadurecimento, experiências espirituais
espirituais, experiências mentais. Deus está dizendo, o tempo é o que define a promessa, mas Deus quer passar para pessoas que têm que entender que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Enoque foi levantado em um período de dificuldade espiritual. Certo é, e tão profundo isso, que Enoque vai ter um filho e dar o nome de Matusalém. A experiência que Deus tinha com Enoque era tão profunda, por ele ser tão constante com Deus, que Deus já tinha mostrado a Enoque sobre o dilúvio que iria vir. Prova isso. O livro Matusalém vai simbolizar quando ele se for virar. Matusalém foi o personagem que viveu mais tempo na terra, 969 anos. E no ano que Matusalém morre, Deus envia o dilúvio. Entenda isso. No ano que Matusalém morre, Deus envia o dilúvio. Profundidade que Deus tinha com Enoque era tanta que ele mostrou algo muito além do seu tempo. Deus está dizendo a pessoas aqui, Tiago, que depois que amadurecerem espiritualmente, que depois que amadurecerem no seu chamado denominacional, no seu chamado eclesiástico, eu quero mostrar coisas que irão além da mente humana, além da capacidade humana, além da visão humana. Certo? Que Matusalém, quando morreu, Deus enviou o dilúvio. Agora entenda isso. A constância dele era tanta com Deus, de Deus proporcionar coisas enormes a ele, mesmo sendo muito antes do teu tempo. Deus está dizendo que a constância irá gerar em você profundidade, e a profundidade irá gerar grandes revelações. Viva uma constância na sua vida, viva uma constância na sua vida. Não aceite viver nessa gangorra espiritual. Hoje você está bem, sábado você está mal, domingo você está mais ou menos. Deus está dizendo, não aceite essa condição. Muda, o céu se move. Para quem se movimenta, e que faz o céu se mover? São pessoas constantes. Deus está dizendo, tem pessoas aqui que estão te escutando, que entram no propósito e não conseguem durar 7 dias no propósito, que quebra. São pessoas que fazem união, são pessoas que fazem uma aliança e não conseguem honrar o próprio compromisso. Deus está dizendo, não quebra aquele voto que eu fiz você fazer. Seja constante na sua casa, seja constante na sua vida, seja constante no emprego, seja constante na empresa. A constância vai gerar em você profundidade irá gerar revelação. Oh glória, o Espírito de Deus está dizendo, falta nesse tempo pessoas constantes. Quantas pessoas nesse período de crise abandonaram a Deus? Quantos pregadores nesse período de crise se desviaram? Quantas mulheres de Deus abriram mão de sua família? Deus está dizendo, seja constante. A sua constância irá fazer com que eu mova os céus ao seu favor, mas tem que ser constante. Oh glória, sinta a graça de Deus aqui. Deus está dizendo para pessoas que estão escutando, talvez a tua bênção, o teu milagre ainda não chegou, porque você vive em uma gangorra espiritual. Seja constante, ore todos os dias, jejue todos os dias, leia a palavra. Deus está dizendo, você é o próximo Enoque dessa geração que eu quero levantar. Uma pessoa que é constante, uma pessoa que tem prazer em estar dentro do meu templo, uma pessoa que tem prazer em escutar da minha palavra e meditar na minha palavra. Viva uma constância. A sua constância irá fazer com que os céus se movam ao seu favor. Certo? Que Matusalém, no ano que morre, Deus envia o dilúvio. Noé começa a pregar e ser o primeiro pregoeiro da sua geração. E entenda isso, Noé começa a pregar, Matusalém também pregando no final da sua vida, dizendo que o dilúvio de Deus
pergunto, quantos aceitaram a mensagem e entraram na arca? Somente a família de Noé. Deus está dizendo, não se importa se talvez pessoas não entenderem o que eu tenho contigo e não quererem entrar no mesmo propósito que você, porque a promessa irá se cumprir, quer eles queiram, quer eles não queiram. E mais, antes de Noé fechar a porta da arca, toda a sua família entrou com ele. Deus está dizendo, a promessa não é só sobre você, ou a promessa não é só para você, a promessa é para você e sua casa. Deus está dizendo, antes da porta da arca se fechar, ele irá entrar com provisão e mais, irá salvar você e a tua casa. A promessa não é só sobre você. Deus está dizendo, avisa para pessoas que estão orando pela família, avisa pessoas que estão no propósito para a família, não desista de orar, seja constante, porque a tua constância irá fazer com que eles entrem também na arca. A arca simboliza a presença de Deus, porque o dilúvio está próximo, o dilúvio está chegando, a última trombeta está prestes a tocar, e o Espírito de Deus está dizendo, avisa que não é somente para eles, mas a promessa é para eles e também para a sua casa. Você e sua casa entrarão na arca antes que ela se feche. Você e sua casa entrarão na arca antes que Cristo volte. Escute isso, se fortaleça hoje. Deus está dizendo, eu quero te usar para ganhar a tua parentela, eu quero te usar para ganhar a sua família, eu quero te usar para ganhar os ímpios, eu quero te usar como ferramenta em minhas mãos para ganhar vidas, e isso começa pela sua casa. Não desista, viva em uma constância, que a promessa de Deus irá se cumprir para você e a sua casa. Glória a Deus. Quero fazer uma oração para encerrar, que eu creio que o Espírito de Deus irá tocar em vidas nessa noite. Coloque a mão no seu coração, onde quer que você esteja. Santo Espírito de Deus, bendito és tu, Pai. Começa a tocar em vidas neste momento. Calaio, plorrece, quemaio. Toque em vidas, Pai. Toca no coração, ramaio, plece. Tira, Senhor, todo o coração de pedra. Camasse, ploncho, repionaio. Deus, Espírito Santo, toque nessas pessoas, Pai, que estão escutando. Tem pessoas que o Senhor me mostra que está em lágrimas neste momento, indagando a Deus, perguntando como irá mudar essa circunstância, e Deus está dizendo, seja constante. Espírito, começa a tocar em pessoas, vai curando aqueles que estão enfermos, vai curando aqueles que estão com tumores, com câncer, Pai, vai chegando aonde a medicina não chega, vai chegando aonde o juiz não chega, vai abrindo a causa que advogado não abre, Pai, vai tocando em portas que ninguém consegue abrir. O Senhor é que tem a chave, que abre ninguém fecha, que fecha ninguém abre. Abra portas de emprego nessa noite, Pai. Cura pessoas que estão com o seu sentimental destruído, cura pessoas que estão com a área espiritual destruída. Começa a renovar pessoas nessa noite, Senhor. Trata-os, Senhor, guarda-os em nome de Jesus. Que pessoas possam entender que o que irá fazer o céu se mover é a sua constância. Palavra de Deus para você hoje. Viva uma constância, que a tua constância irá fazer com que o céu se mova ao seu favor. O céu se move para quem se movimenta. Desde já agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço a todos os ouvintes que estão nos escutando, que também estão nos vendo pela live. Que Deus possa abençoar a vida de todos, em nome de Jesus, amém.
tempos antigos, a palavra pregada, através do testemunho de vida, e poucos olhavam. Né? A resposta do mundo antigo foi que somente uma família se salvou. Somente a família de Noé. 8 pessoas. E milhares de pessoas desceram a sepultura porque não adoraram a Deus. Amém? Então você, meu amado, você que está afastado, volte para os caminhos do Senhor, se reconcilie, porque ainda há tempo, ainda há oportunidade. Jesus está voltando, em breve